Dia 19. A mentalidade de um discípulo. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. 1 Samuel 2:35. A diferença de mentalidade e identidade. Antes de falarmos da mentalidade de discípulo, é importante ressaltar a diferença da mentalidade e da identidade. Embora se pareçam, a mentalidade abrange um aspecto diferente. A identidade é como você se vê. Ela é o seu autorretrato, é a imagem que você tem de si mesmo, enquanto a mentalidade é a maneira como você vê o mundo, é como você enxerga as coisas ao seu redor. A identidade fala de uma visão interna, pessoal. A mentalidade abrange o seu conceito sobre todas as coisas, até mesmo sobre Deus. Ambas precisam ser transformadas à luz da palavra de Deus, pois influenciam nossos relacionamentos e decisões. Alguns cristãos não têm problema de autoimagem, mas sua mente é natural. Seus padrões de vida são mundanos. Eles precisam urgentemente da mente de Deus. A mente de Deus é a Bíblia Sagrada. A primeira coisa que precisa ficar claro é se a pessoa a ser discipulada é nascida de novo. Alguém que já aceitou a Jesus como seu Salvador deve reconhecer que também o recebeu como Senhor. Aceitar o senhorio de Cristo é aceitar o senhorio da sua palavra. Embora no novo nascimento Deus faça uma obra completa no nosso ser, Ele trabalha separadamente no espírito e na mente. A obra que Deus realiza no espírito é instantânea, mas a obra na mente é um processo. Isso é claramente percebido na experiência de cada crente, pois a mudança de mentalidade se reflete na mudança de comportamento. Algumas coisas mudam instantaneamente, outras levam mais tempo. Por quê? Por causa dos conceitos mundanos errados enraizados na mente da pessoa. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. Deus deixa claro que o seu povo tem uma mente diferente da mente do mundo. A mentalidade de discípulo. Um discípulo é um sacerdote fiel que procede segundo a mente de Deus. Esse é o conceito de Deus sobre sacerdócio. Um sacerdote é um discípulo, é alguém que pensa como Deus e age segundo a sua palavra. Temos muitos membros participando de grupos de discipulado, mas poucos discípulos. Por quê? Porque para ser discípulo é preciso primeiro pensar como discípulo. A primeira coisa que se deve trabalhar dentro do discipulado é a mentalidade de discípulo. Essa deve ser formada no início do discipulado, porque se ele não pensar como discípulo, pouco adiantará ser treinado para fazer um trabalho. A primeira coisa que Jesus fez com seus discípulos foi investir na mudança de mentalidade. Por 3 anos, Jesus falou a respeito do reino de Deus. Ser discípulo é uma questão de enxergar e discernir o reino de Deus. Somente aqueles que discernem vão se dispor a pagar o preço do discipulado. Número 1. O que significa ser discípulo de Jesus? Significa seguir os seus passos. Vemos que os discípulos não se tornaram discípulos só porque andavam com Jesus, mas porque pensavam como ele, porque tinham o mesmo coração e decidiram viver com o mesmo propósito que Jesus. Em Atos tem um versículo interessante que nos mostra como os discípulos eram reconhecidos a ponto de serem chamados de pequenos cristos. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11:26. A palavra cristão surgiu no 1º século. Essa palavra no original é cristianos, que significa aqueles que seguem a Cristo. Posteriormente surgiu o cristianismo. Veja, eles já eram discípulos, mas receberam um nome de acordo com a sua maneira de viver.
eles seguiam a Cristo. Isso nos mostra que, segundo a Bíblia, ser cristão é ser discípulo de Cristo. Hoje, infelizmente, essa palavra perdeu o sentido, porque dizer que é cristão não significa ser de fato alguém comprometido como discípulo de Cristo. É o que nos mostra uma pesquisa feita em diversas igrejas americanas. No seu livro Transformando Crianças em Campeões, George Barna divulga uma pesquisa realizada com 2 objetivos. O primeiro era avaliar a idade em que as pessoas se convertem a Cristo. Descobriram que a probabilidade de alguém aceitar a Jesus é de 32% dos 5 aos 12 anos, 4% dos 13 aos 18 anos, 6% após os 19 anos. Em outras palavras, se as pessoas não aceitarem a Jesus Cristo como Salvador até a adolescência, a chance de virem a fazê-lo é mínima. Dentro dessa mesma pesquisa, um segundo aspecto foi avaliado. Quantos dos entrevistados que já se consideravam cristãos viviam de acordo com a Bíblia? Veja que interessante o resultado. A cada 10 jovens entrevistados, 9 se consideravam cristãos. No entanto, para grande parte deles, ser cristão não significa ter um relacionamento pessoal com Jesus. Apenas 35% afirmaram ser completamente comprometidos com a fé cristã. A maioria, 54%, se considerava levemente comprometida e 10% negaram qualquer comprometimento com o cristianismo. A conclusão é que, dentre aqueles que se consideram cristãos, existem os cristãos nominais, os cristãos convertidos, os evangélicos e até os agnósticos. Isso mostra que a maioria dos cristãos professos não é convertida e muito menos tem compromisso com a pessoa de Jesus. Atualmente, ser cristão não significa o mesmo que no primeiro século. Embora o significado da palavra cristão não tenha mudado, a realidade dentro do cristianismo mudou muito. A terminologia pode ter perdido o sentido no mundo, mas não podemos permitir que ela se perca em relação ao discipulado. A tendência é enxergar o discipulado apenas como uma estrutura, uma forma de nos organizarmos em grupos para facilitar o trabalho na igreja. Aqueles que enxergam dessa maneira mudam de um grupo de discípulo para outro, sem considerar as pessoas envolvidas. Corremos o mesmo risco da pesquisa acima, considerarmos-nos discípulos, sem nem mesmo termos compromisso com Jesus. É preciso compreender que discipular é formar discípulos de Cristo. Precisamos parar e nos perguntar: estamos formando discípulos ou apenas andando em círculos? Nosso discipulado tem um propósito: formar Cristo, e começa com formar a mente de Cristo. A Bíblia é a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo. Significa pensar como a Bíblia pensa. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Número 2. Tipos de discípulos. Vamos considerar 2 tipos de discípulos que precisam mudar sua mentalidade. O primeiro são os discípulos novos na fé. São aqueles que estão começando na sua vida cristã e alguns estão também começando na sua liderança. Na nossa igreja, uma pessoa pode começar a liderar a partir de 1 ano de conversão. Nesse tempo é possível se batizar, fazer o cursão, curso de maturidade no Espírito, que dura 6 meses, depois o CTL, curso de treinamento de líderes, que dura mais 6 meses, e ser ao mesmo tempo treinado como líder de uma célula. Se for aprovado pelo líder, a pessoa pode vir a liderar uma célula no prazo de 1 a 2 anos. Embora nesse pequeno tempo ela já seja um líder, temos que considerar que ela ainda é nova na fé. Temos também um segundo tipo de discípulos, aqueles que já têm mais tempo de conversão, mas que estão começando ou desenvolvendo a sua liderança. Ambos são discípulos e precisam renovar sua mente com a palavra de Deus. Alguns com coisas elementares da vida cristã, outros com coisas mais profundas,
mas que estão ainda guardadas e que definem seu padrão de vida cristã. Veja o que Paulo fala sobre isso aos novos na fé. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. 1 Coríntios 3, 1, 2. Os novos na fé ainda são carnais, porque sua mente ainda é mundana, egoísta e infantil. Por exemplo, alguns não compreendem e não gostam de prestar contas de sua vida de oração ao líder, e às vezes ficam emburrados se forem confrontados. Mas ele também exorta os mais velhos, dizendo: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5, 11 a 14. Paulo fala de dois tipos de crentes que precisam de leite, ou seja, de aprender princípios elementares da fé cristã. São eles, os novos na fé e os crentes mais antigos, mas que ainda não aprenderam. Há uma mudança de mentalidade que precisa acontecer no início da vida cristã. Ela diz respeito a vencer práticas pecaminosas, como, por exemplo, vencer os vícios de cigarros, bebidas, práticas sexuais erradas, etc. Mas, por outro lado, há também uma mudança de mentalidade que deve acontecer no início da liderança. O líder precisa passar a se ver como um provedor e não mais como um consumidor. Por exemplo, antes de liderar, ele recebia tudo pronto. Alguém ligava para ele no dia da reunião, ele era avisado dos eventos da igreja, dos jejuns, etc. Agora, como líder, ele precisa tomar iniciativas e mobilizar outros da mesma maneira. Como líder, ele precisa vencer o comodismo e se dispor a conviver com os irmãos, a se envolver com os problemas e ajudá-los a resolvê-los. Se ele não é um discípulo, vai achar muito difícil e facilmente irá abandonar sua liderança. Mas aqueles que mudaram a sua mentalidade e pensam de fato como discípulos, mesmo encontrando dificuldades, vão responder porque entenderam o propósito do que estão fazendo. Portanto, liderança começa na mente. O discipulado dos novos convertidos. O discipulado é como a criação de filhos. Deve-se considerar a idade deles, ou seja, o tempo de conversão da pessoa. Por exemplo, mesmo que uma mãe ensine boas maneiras a todos os filhos, dificilmente um filho de 5 anos vai comer com garfo e faca tão bem como um filho de 15. O mesmo acontece no discipulado. É preciso considerar o tempo certo para certas coisas. Não adianta tentar mudar o exterior das pessoas se sua mente continua da mesma forma. Mude a sua mente e o comportamento mudará também. Podemos observar isso no nosso encontro com Deus. No momento da cruz, é costume, depois de fazer a oração de confissão, as pessoas colocarem na cruz de madeira suas fichas de confissões de pecados, como símbolo de sua entrega a Jesus. Algumas pessoas vão além e jogam objetos que simbolizam práticas erradas, como drogas, cigarros, terços. Certa vez uma mulher, mesmo depois de confessar a Jesus, continuou fazendo o sinal da cruz toda vez que passava perto da cruz. Por que ela agia assim? Porque os hábitos são mais difíceis de serem abandonados do que os objetos. Hábitos mudam à medida que mudamos os pensamentos. O novo convertido deve ser discipulado na célula pelo seu líder, através do ensino da palavra de Deus
e também através do relacionamento com os irmãos. É interessante observarmos no discipulado de Jesus que ele não começou falando para os discípulos aquilo que eles tinham que mudar nas suas vidas. Ele ensinou a respeito do reino de Deus, e o seu ensino foi moldando as suas vidas. Precisamos desse modelo de discipulado, onde o ensino é fruto do amor pelos discípulos. Assim como os filhos muitas vezes são tão carentes que mudam o comportamento para agradar os pais, porque amam os pais, os discípulos são capazes de abrir mão de coisas por amor. Alguns discípulos mudam porque amam os seus líderes. Foram tão conquistados por eles que abandonam outras coisas por causa do discipulado. Lembro-me quando cheguei à igreja e fui conduzida a um grupo de discipulado. E logo algumas moças implicaram com as minhas roupas. Certo dia uma delas perguntou: "Quando é que você vai mudar sua maneira de se vestir?" Até aquele momento eu não sabia que as minhas roupas estavam incomodando, mas depois disso percebi claramente. Eu estava tão apaixonada por Jesus que não tive nenhum problema em fazer isso. Esse tipo de abordagem não é a melhor com ninguém, muito menos com um novo discípulo. Naquela época eu precisava de tantas curas na minha alma que as minhas roupas eram o que menos importava. Certamente ser amada e aceita me ajudaria muito mais no meu crescimento espiritual. Quantas vezes a imaturidade de alguns líderes atrapalha em vez de contribuir para que o discipulado aconteça apropriadamente. Por isso é importante que a mudança comece pelo ensino e não pelo exterior da pessoa. O discipulado de líderes. Líderes também são discípulos. A mudança de mentalidade precisa começar na própria liderança e, a partir dela, se estender para todo o discipulado. Líderes que têm uma mentalidade de escravo e não de vencedor impedem que outros cresçam também, porque a sua mentalidade irá refletir diretamente nas suas atitudes e escolhas. O líder que lidera com uma mentalidade natural age de maneira natural e influencia os membros a agir da mesma maneira. Por exemplo, se um líder acha que basta realizar a reunião com os irmãos uma vez na semana, ele não vai valorizar as visitas e nem o discipulado com seu pastor. O foco dele é apenas a reunião da célula. Por outro lado, os membros vão perceber essa atitude nele e não serão desafiados a liderar. Qual será a atitude dos membros? Bem, se um membro da célula pensa que liderar não faz parte dos planos de Deus para ele, não responderá ao discipulado na célula. Isso nos leva a concluir que os líderes influenciam com a mentalidade que têm. Por isso, devemos considerar a mudança de mentalidade como um fator de crescimento importante na vida de todos que querem ser discípulos de Cristo. Isso inclui os membros e toda a liderança. Vamos usar o exemplo de um líder que se destacou no meio de outros líderes de sua época, Caleb. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Números 14, 24. O termo que a Bíblia usa, outro espírito, está associado à mentalidade e à emoção. Refere-se a uma atitude ou a uma mentalidade em relação às coisas espirituais. Uma mentalidade errada leva a uma atitude errada. No texto acima, embora o povo hebreu já tivesse sido liberto da escravidão do Egito, alguns ainda tinham mentalidade de escravos. Caleb e Josué se distinguiam dos demais líderes de sua época, porque eles tinham outra mentalidade, de vencedor. Eles pensavam como vencedores e agiam como vencedores. Os outros líderes pensavam como escravos e agiam como derrotados. A Bíblia diz que, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Temos aqui dois tipos de líderes, os que creem na palavra de Deus e os que se conformam com o mundo. O povo se deixou levar pelo tipo de mentalidade com o qual ele se identificou, uma mentalidade mundana. Mas o que caracteriza uma mentalidade mundana? O espírito que está por trás dela,
um espírito maligno. Os discipuladores influenciam com a mentalidade que têm. O discípulo precisa entender que só há uma maneira de crescer, negando a si mesmo. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Marcos 8,35. Perder a vida é abrir mão do prazer em favor da obra de Deus. O prazer continua existindo, mas ele não governa a sua vida. Ele não pode ter a prioridade. Ele não pode vir antes da vontade de Deus. Discipular é usar a autoridade espiritual para formar discípulos. No discipulado, temos que enfrentar todos esses tipos de pensamentos que aprisionam a mente de irmãos. Paulo diz em 2 Coríntios 10,4 que podemos destruir fortalezas e anular sofismas. Sofismas são pensamentos que resistem a Deus. Sobre isso, Paulo também nos orienta como usar a nossa autoridade espiritual. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. 2 Coríntios 13:10. Todos aqueles que discipulam estão investidos de autoridade. Essa autoridade tem um propósito: formar discípulos de Jesus. Alguns falam de discipulado referindo-se a uma estrutura, mas não compreendem o que significa isso. Mas isso não os isenta da responsabilidade. A autoridade que Deus nos concede para gerar filhos espirituais nos faz responsáveis diante de Deus. Temos a responsabilidade de fazer discípulos na nossa geração, ensinando-os a guardar e a praticar a palavra. Portanto, essa autoridade deve ser usada para ensinar corretamente a palavra de Deus, pois o discipulado é um tempo de ensino. A autoridade se delega, mas responsabilidade não. Podemos delegar autoridade para pregar, para expulsar demônios, para batizar, para ensinar, etc. Mas a responsabilidade pelos resultados é daquele que delegou. O discipulador não pode se responsabilizar pelas respostas que o seu discípulo dá a Deus, mas ele é responsável pelo que ele mesmo faz com o seu discipulado. Por não entender isso, muitos apresentam muitas desculpas pela falta de resultado. Ah, eu tentei levantar um líder, mas não consegui. Entenda algo. Todos são responsáveis pelos resultados que alcançam. Josué e Caleb se destacaram na sua geração no meio de líderes incrédulos. Por quê? Porque decidiram enfrentar os desafios e buscar os resultados. Qual o resultado que eles tiveram? Eles receberam uma herança na terra de Canaã, enquanto que os outros morreram sem herança, no deserto. Discipular fala de conquista. Isso nos fala de alcançar resultados. Cada discípulo que você forma é uma conquista. Não se preocupe com aqueles que não responderem. Algumas pessoas encaram o discipulado de uma maneira descomprometida, sem se preocupar de fato com o crescimento do discípulo. Isso não é discipulado de verdade. É apenas um acompanhamento informal. O discipulado exige compromisso de ambos os lados, e principalmente com a pessoa de Jesus. Líderes, discipuladores e pastores estão investidos de autoridade com esse propósito: fazer discípulos. Por isso, devemos ser os primeiros a assumir uma mentalidade de discípulo. Do contrário, que tipo de discípulos irão gerar? Assim como havia líderes no meio do povo de Deus que preferiram o Egito a conquistar Canaã, é possível que haja em nosso meio líderes com mentalidade mundana, que lideram sem propósito, apenas religiosos, mais preocupados com seus interesses pessoais do que com o reino de Deus e indiferentes ao propósito do discipulado. Há uma guerra sendo travada dentro da igreja pelo senhorio da mente das pessoas. O diabo sabe que não tem o coração, mas ele tenta aprisionar a mente, impedindo que sejam vencedoras.
Quando você permite que esses padrões de pensamento definam sua maneira de viver ou de liderar, abre brechas para o inimigo. É como num jogo de tênis. Às vezes o inimigo não marca ponto, mas tem a vantagem. Quando isso acontece, é mais difícil vencê-lo. Num jogo de tênis, depois que o adversário tem a vantagem, se ele marcar ponto de novo, pode ganhar a partida. Nosso desafio é formar a mente de discípulos. Isso começa ensinando-os a vencer o mundo. Vencer o mundo é vencer a sua mentalidade. Certa vez um jovem, ao final de uma palavra, procurou o pregador e disse: "Eu até queria entregar a minha vida a Jesus, mas ele pede muito." O pregador olhou para ele e disse: "Meu jovem, você não entendeu nada. Jesus não pede muito, ele pede tudo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo." Gálatas 6,14. Você é um discípulo de Cristo? O mundo está crucificado para você ou ele ainda governa a sua vida?